Felipe, você conseguiu resolver com a Inessa? Consegui sim, eu já peguei tudo que tava faltando. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te Ah, ouvindo. desculpa, porque não apareceu aqui o negocinho. Já consegui resolver sim, mandei todos os negocinhos pra ela, agora só falta aquele esquema eu já até assinei, falta ela assinar Ai, que e é ótimo, isso, e ai. abrir a conta. Que alívio. Ah, então tá bom. Então, beleza, que bom. Fico aliviada. Mas muito obrigado pela ajuda, de qualquer forma, viu? Nada, qualquer coisa que precisar, pode falar, tá? Fica à vontade. Ok, tranquilo, valeu. E se a gente, se eu não souber, a gente pergunta. Eu perturbo de vez em quando o Rodrigo Abreu, eu pergunto para os outros meninos, para a Roberta, não tem problema, nós somos uma equipe. Tudo bem, tudo bem. Pronto, pessoal. Oi, gente. Olá. Damos. Falta o Davi, né, que estava lá conosco, o Davi e o André. Então, vou fazer uma abertura formal aqui agora para ficar registrada. Então, hoje a gente está no nosso primeiro encontro de mentoria. A gente tira dúvidas sobre os questionários de negócio de impacto e de dinamizadoras, né? Esses dois questionários, eles foram já passados na forma de Google Forms e agora a equipe está no momento de piloto, né? Piloto da pesquisa. Então, a gente vai rodar a gente tem aí 3 semanas para fazer essa pilotagem, e nessas semanas a gente tem esses encontros, a gente tirando dúvidas sobre o questionário, sobre as dificuldades encontradas, sobre as estratégias. Então, para que a gente consiga ir respondendo isso ao longo do processo, né? Também para tentar ganhar uma fluidez aí no trajeto, né? Que isso a gente vai ganhando na medida que a gente for se familiarizando com os instrumentos. Eu não sei se todo mundo está aí, já conseguiu entrar, está ouvindo. Tu está me ouvindo, André? Eu estou ouvindo perfeitamente. Eba, então tá. Também, tô vendo também. Show, Davi. André, vou te pedir que passe o link dos instrumentos ali de novo para gente, dos questionários, no chat, tá? A gente comentou lá que a gente teve um probleminha ali de início, que foi nós compartilhamos o link de edição desses questionários, né, do Google Forms com vocês, e ele é um link que não permite responder. Então, aí a gente conversou sobre isso no encontro passado e hoje a gente está compartilhando aqui um link de resposta. Esse link de resposta, ele é gerado lá dentro do instrumento, né? Tu tem um instrumento e aí tu tem um botãozinho azul em cima escrito enviar. Então, quando tu clicas ali, tu pode gerar esse link. Tu pode mandar ele por e-mail ou tu pode mandar ele por
gerar o link e compartilhar, que no caso é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, isso pode ser feito sempre, ou pode ser gerado um link e ser compartilhado esse link, né? Pode ser gerado um link e enviado por e-mail, por exemplo, para a equipe, e aí a equipe usa esse link para fazer as suas respostas. Daí, com esse link, a gente fez os testes, e ele estava permitindo usar o mesmo e-mail, estava funcionando tudo. Tá? Então, aqui o André compartilhou conosco, e aí seria legal que, assim, quem ainda não deu uma olhadinha, dê essa olhadinha, né, para ver se tem alguma dúvida e tal. E aí o Rodrigo Monteiro estava relatando para nós que ele já tinha coletado mais de 10 negócios de impacto, e ele tinha uma dúvida numa questão, e ele abriu um instrumento para mostrar essa questão para a gente aqui, para a gente conversar sobre ela e ver, que ele achou que estava repetida. E aí, então, se ele puder, ele estava abrindo, se tu conseguires, Rodrigo. E aí a Bruna também tinha colocado a questão do Jamboard, então só vamos aí na ordem responder essa questão do Rodrigo, se ele puder apresentar. E aí a gente já conversa um pouquinho sobre o Jamboard. Tá bom, vou abrir aqui. Eba, o Rodrigo abriu isso. Não sei se já está aparecendo aí na tela. Ainda não. Tá vindo. Aqui do Rio até aqui. Veio, tá vindo. Olha aqui, Eba. Vera. Eba. Gente, só o que tem o asterisco é obrigatório, né? O resto não é obrigatório. Esse instrumento, esse questionário que ele está abrindo já é o questionário de resposta. Minha dúvida era nessa daqui do público-alvo, se estava repetido, porque eu teria que responder aqui e aqui também. Isso aí foi uma coisa que vocês pediram, né? Essas questões aí, até a gente lembra que a gente conversou e daí vocês disseram, está muito difícil eu passar todo esse público-alvo e tal para fazer a resposta. E aí, então, foi dito aqui que vocês escreveriam aqui e depois selecionariam elas embaixo. Por quê? Porque aqui ela vai ficar como uma resposta quali, né? E aí, para análise, vai ficar muito difícil. E aqui ela já entra como uma quant, ou seja, você vai poder agrupar por tipos de público. Então, eu acho que essa é uma questão, assim, Rodrigo, que assim, como tu verificaste aí que está repetido, talvez se o grupo chegar ao consenso que, não precisa, vocês podem excluir a anterior e manter só essa das alternativas, né? Lembrando que sempre que surgir uma outra, ela precisa ser acrescentada, para que todo mundo tenha as outras. Porque... perfeito. E eu não sei Entendi. como é que foi para ti, o que tu achou? Tu acha que funcionaria marcar direto o xizinho ali? Então, para mim funcionaria. De todas que eu fiz até agora, não sei em diante se vai me fazer falta ou não, entendeu? De 10 que eu Uhum. fiz até agora, para mim deu certo. Aí talvez, assim, eu não sei, aí é procedimento de vocês, né? Tem que verificar isso, se obrigatoriamente vocês vão preencher essa questão, ou quando não tem necessidade, preenche direto, marca X direto no de baixo. Só é uma questão que depois vocês vão ter que limpar na hora de analisar, né? Tá, eu pensei nisso e se desse para ir direto, eu fiz isso. Uhum. Eu não vejo problema, porque, de fato, as respostas são iguais, né? Elas vão ficar sobrepostas. Tem essa do público-alvo e tem a da causa também. Sim. A da causa acontece mesmo, olha aqui, ó, tu tem a causa em cima, escreva até 3, e aí depois tu tem para marcar as causas. Eu não sei como é que foi essa questão de causa para ti também. Consegui responder todas. Todas que eu fiz até agora tinham no quadrinho aqui. Então. Aí eu acho que esse é uma anotação importante a gente fazer e avaliar se vale a pena manter essas ou não, na medida que os outros colegas forem preenchendo. Porque, com certeza, tudo que for aberto vai dar mais trabalho na hora da análise, né, gente? Vocês vão ter que classificar, né?
A experiência é que quanto mais fechado é o instrumento, até porque ficou um instrumento grandão. Posso falar como é que eu tô fazendo? Claro. Olha, Oi? cabelos novos. Ah, tô com cabelo novo. Então, eu geralmente coloco a causa geral, tipo assim, na descrição do site. Eles têm causa tal, 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 muito claro. E aí eu tiro alguns pontos e aí tento traduzir para os que estão aqui embaixo. Entendem o que eu tô falando? É mais ou menos assim que eu tô fazendo. Massa. Também porque aí tu pode fazer isso aí depois, posterior, né? Tu não precisa fazer isso na hora que tu tá entrevistando a pessoa. Ah, não, tu tá fazendo dados secundários. Porque no caso a gente tá no papeado. Eu tento ver isso porque daqui a um tempo a gente vai começar a perceber padrões. E aí a gente poder editar mais lá na frente esse formulário, entende? Por isso que eu coloco o que tá bem claro. Sim. A gente fez muito isso, né? E aí, porque é bem isso que tu disseste, né? Tu vai inserir novas causas, tu vai refinar aquelas causas, tudo isso vai acontecer. Eu acho que dá para rodar esse piloto aí, e aí depois fazer uma reflexão sobre como estabelecer o procedimento, né? Isso. O procedimento. Uma pergunta que eu... Tá, pode falar. Tá, já finalizei. Então, eu tô com uma questão, né? Vamos lá. Tem uma pergunta que ele fala assim, responder aqui e assinalar na questão 9. Só que essas questões elas não estão numeradas. Então, eu quero saber qual é a questão 9. Tem uma dessas perguntas. Eu posso contar claramente, mas eu não sei se isso era uma pergunta antiga, que vocês copiaram e colaram antes de editar. Eu fiquei com receio. Ah, não, mas tinha número, agora tá sem número? Isso foi não resíduo tem número. do Word, gente. É porque aqueles números que estavam no Word não dá para usar porque a gente teve que fragmentar todas aquelas perguntas que estavam agrupadas, né? Então, isso é resíduo. É a pergunta seguinte sempre. É isso. Então, Tá, vamos é porque eu editar pensei lá, nisso. André, isso aí, para a gente encontrar e editar. Tu lembra o que que era, Roberta? Deve ser a questão 8. Não, se eu vou ter que assinalar a questão 9, qual é? Aí botei um ponto de interrogação, assim, não lembro qual é. Era uma dessa, uma pergunta geral em cima e que fazia sentido para o seguinte você enumerar. Era uma aberta e outra múltipla escolha logo em seguida. Ah, deve ser ou uma de... Essa aí, ó, de público ou de causa. Peraí, deixa eu olhar, deixa eu abrir aqui. Que é importante a gente... Tô olhando aqui já, Ju. Tá? Uhum. Para a gente identificar isso. Ah, que ficou sem claro. Ah, é. Na lista da questão 5, todos esses números, André, a gente pode editar a questão 7, ODS. Não era 7. Em Roberto. Será que era 9? Não era 7? Eu só achei 5 e 7 aqui. Ou era no outro formulário, será? Tu lembra se era NIS ou dinamizadora? Perdi. Não sei. Está sem som. Eu tô te ouvindo, São Ju. muitas abas, desculpa, mas era nos dinamizadores mesmo. Ah, é dinamizador, né? Porque não é no NIS. No NIS só tem número 5 e número 7, que são aquelas duas de público. Daí a gente pode pôr na questão seguinte. O dinamizador. Uhum. Deixa eu ver ali. E tu conseguiste coletar, Roberta? Como é que foi? Consegui coletar sim. E aí surgiram várias dúvidas, o que é normal. E aí, para poder trazer para vocês. Mas aí eu não sei se vocês dão continuidade, eu já começo a falar minhas dúvidas. Eu acho que podemos, assim, a gente pode
Tu tá abrindo ali o instrumento, André, para ver de início? De dinamizadora? Já consertei aqui em todos eles. Tinha 3 lugares, estava com o número ainda. Tá. Eu botei na questão abaixo. Perfeito. Então aí agora não vai mais esse probleminha. Pode falar se o Rodrigo não tem mais nenhuma dúvida sobre o Não, Diniz. da minha parte está perfeito já. Obrigado. Massa. Então aí a gente pode ir para os de dinamizadora, Roberta. Tu tá sem som. Vamos lá, porque são muitas abas, então eu fico perdida. Uma questão foi, nos dinamizadores, eu fui pegar o Gênesis, né, da PUC, que a Inês já respondeu, mas aí é uma coisa que deve acontecer e aí é uma pergunta. Que o Gênesis da PUC, se a gente bota Gênesis PUC, para CNPJ a gente não acha. E aí a minha pergunta era, eu coloco o CNPJ da PUC ou do Gênesis? Ela como dinamizadora. E aí, Inês falou assim, não, o Gênesis, nesse caso, ele é um dinamizador que você vai ter que observar. Então, você vai ter que marcar uma entrevista. E aí, isso vai ser respondido. Mas em casos assim, quando eu não acho CNPJ, eu deixo em branco mesmo? Como é que vocês procediam na experiência de vocês? Isso, deixa em branco, porque assim, ó, tu pode ter um programa, entendeu? E um programa não vai ter CNPJ. Tu não necessariamente tu pode ter um apoio que vai ser de um coletivo informal. E aí tu não vai ter esse CNPJ. Né? Então, aí, assim, na verdade, a gente não coletou CNPJ, porque para a gente era uma questão que não tinha relevância, o CNPJ das organizações. Para nós era mais relevante a origem, né? Que vocês também perguntam isso. Mas eu acho que nesse caso vale perguntar, vai deixa em branco e ele vai entrar depois como uma questão de observado. E caso vocês verifiquem que não é uma coisa de mapeada, por exemplo, o CNPJ não é uma questão de uma organização mapeada, vocês não vão conseguir, vale avaliar, né? Se ele permanece, se ele muda no instrumento, como é que faz? Porque em termos de cadastro vai ficar faltando, né? E talvez até uma observação que se coloque na metodologia. Lá na metodologia, quando for escrever, talvez tenha que pôr todas as questões que compõem as organizações mapeadas e todas as questões que compõem as observadas. E aí, por exemplo, essa questão de CNPJ, se for uma constante, daí muda. Perfeito. Outra dúvida que eu tinha eu comecei a fazer o processo Bola de Neve. Entrei em algumas instituições que tinham ali as empresas que já tinham sido incubadas e fui atrás dessas empresas. Algumas delas, elas são muito, eu vou usar um termo aqui, não sei se é correto, muito da internet. Então, a dimensão dela não é local, é nacional. Elas não têm CNPJ, elas não têm e-mail, elas têm redes sociais. E aí, muitas dessas informações eu não consigo preencher no formulário, porque elas são super internet. Elas ganham dinheiro através da internet, nem mesmo e-mail, contato eu consigo ter. E aí eu queria saber qual, pela experiência de vocês, se vocês preencheram, como é que foi esse preenchimento, né? Porque, por exemplo, a origem, pelo edital, eu consigo ver que foi Rio de Janeiro. Mas eles, enfim, internet, as coisas são muito Difusas. múltiplas. Eu não consigo responder direito. Eu quero saber qual é o limite, né? Algumas eu optei não colocar no formulário porque não tinha informação suficiente. Apesar de eu saber que é uma instituição de impacto e tudo mais. É isso. Olha, se tu sabe que ela funciona, se ela tem um problema, se ela responde, se ela tá clara, assim, ela é um NIS, porque ela pode ser um negócio digital. Essa a gente tem ali até plataformas, né, que a gente colocou, mas pode ter um negócio que é um negócio totalmente digital e ele monetiza ali. Então, talvez até seja uma coisa assim, que a gente tenha que lá, por exemplo, nas respostas, ele vai dizer que ele oferece produtos, infoprodutos, sei lá o que ele vai fazer. Mas eu acho
que cadastra com as informações que tu tens disponível, sabe? Não deixa fora, porque o que vai acontecer? Depois, quando vocês forem avaliar isso, talvez ali associação, cooperativa, empresas, e vocês tenham que pôr negócios digitais, sabe? Então, tem que ser uma outra categoria de negócio, de impacto, que vocês tenham que colocar ali, que seja uma revelação do próprio campo. Então, se eu tivesse nesse caso, eu colocaria em outras, negócio digital, colocaria uma coisa assim, porque a gente tem, né? Tem um monte de gente que vende produto e não tem. Não tem nada, funciona totalmente pela internet. E aí, classificaria assim. Entrou também o coletivo informal, né? Então, também... outra coisa foi do coletivo aqui, que eu ia chegar lá também. Por exemplo, esse grupo que me deixou muito intrigada, eles eram uma produtora para produzir músicas de pessoas periféricas. Era a Rádio Inc. Rádio INL, sei lá. E era muito interessante o negócio de impacto de pessoas periféricas, de colocar essas pessoas na rede. Um pouco aquele Condzilla quando começou, mas como negócio de impacto. E é super interessante, super encaixaria colocar lá, mas é isso, pouquíssimas informações, era o seu nome e a rede social, eram os únicos que eu tinha. Você não consegue direito nem os fundadores, nem nada, é muito difícil. E aí, será que vale a pena só essas duas informações? Eu colocaria como mapeada, ainda com informação faltante, e observaria. Descartaria só depois que tu extinguiu a possibilidade de observar, entendeu? Porque isso é uma revelação do campo, isso é o que o campo está trazendo para vocês. Tipo, uma coisa é o que a gente pensa, o que a gente imagina que tem, que vai encontrar, a forma como elas estão instituídas, e outra coisa é como a realidade acontece. E esse é um dado super importante, né? Então, eu não descartaria. Eu preencheria ainda assim, deixaria, ainda que super raso, faltando um monte de coisa, e iria para observação. Porque essa galera que só tem Instagram, por exemplo, normalmente eles te respondem rapidinho pelo Instagram. Essa é a minha experiência, entendeu? Quem não tinha, até por isso que depois a gente criou aquela parte do observatório, não sei se vocês viram que tinha a página ali dessas empresas, que eles põem o vídeo, eles colocam as informações, que era uma forma de ser legítima, né? E aí estava ali dentro do observatório. Mas isso é uma coisa dessa nova economia, né? Dessa economia digital. Isso vai super acontecer. Por exemplo, tem aquele negócio que é bem legal, que é a Visão do Bem, que é aí do Rio, que vende óculos de grau, que eles trabalham em comunidades, e aí eles são mulheres que vendem. É bem massa o negócio deles, eles só têm Instagram, não tem site, não tem lugar nenhum, tu não descobre se aquilo é um projeto, se é um programa, se é um negócio, não tem... E ela só tem Instagram e WhatsApp. E aí, para falar com ela, eu chamei ela no Instagram, me apresentei, e aí consegui o WhatsApp dela, e aí falei com ela. E aí ela dialogou conosco, assim. E é um negócio super de impacto, já que está rolando há anos, e não tem informação nenhuma, nada, de nada. É curiosérrimo, assim. E aí tu vê que funciona por causa das fotos. Que tu vê que ela está rodando, que ela está na comunidade, que ela está formando mulheres, que ela está entregando, que ela está fazendo consulta oftalmológica. Mas tu vê por ali, só. Então isso acontece bastante no mundo das organizações do bem. Eu acho que é curioso isso, né? Mas é que eu acho também o jeito de sobreviver, né, gente? Tu vai... é o jeito que dá, né? O jeito que funciona. E aí, por exemplo, com base nisso que você está falando, quando tem assim, que tipo de organização
eu não sei o que responder quando elas são digitais. Eu estava pensando em criar um outro campo, outros, ali, porque tem associações, cooperativas, empresas. Pensei em outro, para poder colocar esse lugar, né? Isso. Que eu ando A gente, encontrando. perfeito, a gente colocou outros ali nessa questão, né? Aí tu Aqui não tu tá, marca. não. Tá tipo de iniciativa. Associação, cooperativa, empresa, organização com 2 CNPJs. Não tem outros no formulário Não tem. de início? Então vamos abrir, vamos colocar outros. Tá. O questionário tinha. André, vamos colocar ali. Vamos abrir, vamos colocar outros, com certeza. Porque tem que ter. E aí tu põe negócio digital. Até avaliar e criar uma categoria melhor, né? De repente. Uhum. Porque também não dá para chamar de um coletivo informal. Ele é mais que isso, né? O que mais? Outra questão era ano de fundação, e aí o ano de fundação a gente considera, isso com base naquele outro encontro que a gente teve, daquele outro grupo, né? Eu considero o WhatsApp, eu considero o ano de fundação do CNPJ ou o ano de fundação que elas consideram que são. Porque algumas eu vou pesquisar o CNPJ, tem lá 2 anos de CNPJ, mas a pessoa já fundou isso já há algum tempo. Já está em funcionamento já há algum tempo. Aí não sei se era por MEI, não sei, mas aí quando você bota o CNPJ com o nome da empresa, eu acho lá, ano de fundação, teve um desse que a mulher estava com ano de fundação há 4 anos, mas você entrava no site dela, falava que ela já atua há 5 anos no mercado. E aí é isso, quero saber o que eu coloco, né? O que eu considero. E essa é uma decisão que vocês vão ter que tomar. Se vocês vão considerar o ano de fundação, o ano da abertura, da formalização do negócio, também não é, porque ela podia ser um MEI e depois ter crescido e ter mudado, então não quer dizer que ela fosse informal e passasse para formal. Se foi o ano, se é o ano do CNPJ vigente, por exemplo, se a gente pode chamar assim, ou se é o ano do início das atividades. Essa é uma decisão que vai ter que ser tomada e também aí ser anotado ali. Isso é uma coisa até para a gente colocar daí lá no manual. O que né? vocês consideram lá no Ano do início das atividades. É isso, né, André? Ano do início das atividades. Porque tem... porque a gente não olha o CNPJ, né? E porque normalmente ele está atuando há bastante tempo antes de ele formalizar, né? Se a gente for ver um desenvolvimento das organizações de forma geral, elas funcionam um tempo informal, assim, até ela formalizar, né? Porque até pelos custos e tal. Perfeito. Aí, então, acho que essa aí é uma questão que também vale a pena ser anotada, Roberto. E aí vocês decidirem lá em equipe e ir para o manual. Né? No manual de preenchimento, botar uma observação lá. Bem importante isso. E aí a minha última pergunta é, se quando eu encontro coletivos, são coletivos que conseguem monetizar, ter o seu negócio, eles se identificam como coletivos. Eu coloco eles como associações, porque ele não tem a opção coletivo, se eu não me engano. Ou eu coloco coletivo? Mas ele tem uma associação formada? Não, não tem. Coletivo informal. Coletivo informal. Perfeito. Ele é um coletivo informal. Ele é um coletivo informal. Acho que assim, só vai marcar como associação, agora a gente tem outros ali, né? Então a gente pode pôr no outros. Agora alguém me refresca, tem coletivo informal lá ou não? Não tem, né? Não, são os tipos da lei estadual. Daí é a associação,
cooperativa e empresa, e aí teve aquela questão daquela ambiguidade de organizações com 2 CNPJs. E agora a gente botou outros. Porque a definição inicial tinha sido trabalhar com os públicos-alvo definidos pela política estadual do Rio de Janeiro, né? Aí talvez tenha que reformular isso ali. Não, mas aí, nesse caso, ele não vai representar o que tem a realidade. Com E certeza. seria interessante, né? Até porque se tu tem botar no outros, e aí no outros vai criando essas categorias, e aí depois vai ser um dado que vocês trazem, uma reflexão importante, né? Do montante que a gente tem aqui, que a gente mapeou, sei lá, tantos por cento, não é associação, não é fundação, não é empresa, mas é negócio digital, é coletivo, são coletivos informais. É uma informação interessante. Isso. Então, acho que vale pôr lá no outros, Roberto. E aí vai criando essas categorias. Perfeito. E vai ser massa isso, porque quando a gente rodar ao final desse piloto, a gente vai ter essa informação, né? E aí a gente vai poder olhar para isso e talvez alterar essas categorias, assim. Isso é interessante. Então, fechou. Foram essas as dúvidas que surgiram com os casos que eu analisei. Massa. Vocês estão mapeando, né? Vocês não estão observando ainda. Legal. Né, mas já dá para ver bastante coisa, né? Interessante isso. É muito E aí massa. Tá, mas aí... A gente hoje também trocou uma ideia com a Inês, não sei se a equipe já te passou. Não falamos sobre isso. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Mais alguma colocação sobre a coleta? Então, para a Roberta passar para esse relato e depois a gente conversar sobre o Jamboard. Não, Roberta, então está contigo de volta a palavra. Relata aí para nós. Então, ontem a gente fazendo uma das dúvidas do Jamboard era justamente esse lugar, né? Como é que a gente faria a questão das políticas públicas? Lembra que a gente discutiu isso? Hoje a gente discutiu com a Inessa, ela falou para a gente pensar num lugar, numa política estadual, né? A gente vê qual é o posicionamento do Estado em relação aos NIS. A política do Estado. Mas cada município tem as suas especificidades. Ela falou que seria muito interessante a gente perguntar isso para os NIS, se os NIS eles estão cientes, se eles sabem de alguma coisa, e fazer aquele esquema, talvez, é interessante. Ela falou que pode ser interessante para a gente ir desenvolvendo, aquela coisa da gente direcionar para cada prefeitura do Estado o que eles dizem sobre isso, individualmente. É isso. Perfeito. Tá. Ficou mais claro isso vocês anotaram lá no Jamboard? Essa decisão? É porque ela foi tomada hoje ao meio-dia. Meio-dia. Oi? Vamos anotá-la no Jamboard para a gente não perder, né? Para a gente ter tudo. E deixa eu perguntar para vocês, ficou mais claro o Jamboard? Oi? Eu tentei fazer, ficou mais claro o Jamboard, assim, para quem não tinha visto. Eu tentei colocar uns prints do observatório, uns links para entrar na página, para acessar, para ficar mais ilustrativo, assim, ficou melhor? Eu não olhei o Jamboard novamente. Eu quero saber se eu tinha deixado o link no Jamboard e reenviar novamente, mas eu tive um problema, que eu pensei que fosse durar 15 minutos, durou 2 horas. E eu não consegui sair. Então, queria saber se o pessoal viu lá na conversa o Jamboard. Eles Eu reenviei. Oi? Eu reenviei. Obrigada, Bruna. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Assim que acabou a reunião, eu mandei lá e botei pro pessoal, gente, ó, é o link do Jamboard para reunir o pessoal responder antes do treinamento e tudo mais. Para o pessoal não ficar procurando, se perder, eu já coloquei lá. Então, não tinha desculpa. E vem cá, estava mais claro, eu queria saber se alguém que não estava no encontro passado chegou a abrir e teve dúvida de alguma questão, porque no encontro passado a gente estava junto respondendo, né? E esse agora vocês estão respondendo sozinhos. Aí eu tentei fazer uma forma assim que ficasse mais ilustrativo, mas para minha cabeça é muito claro isso, né?
porque já estou muito acostumada a fazer. Aí eu queria que preciso de ajuda, assim, para me dizer, olha, Júlia, essa questão não está clara, melhor aqui e tal, para a gente poder entender. Porque a minha ideia é que ele fique aberto para vocês responderem, e aí no dia 5 a gente faça outro encontro sobre isso. Para a gente trocar as ideias e ir fechando, assim, para a gente poder montar aquele desenho, né? Alguém que não tinha visto abriu? Acho que o Felipe, o Davi, eles não estavam no encontro passado. A Bruna estava. O Roberto e o Rodrigo estavam. Felipe e Davi, vocês abriram? Eles estão aí? Gente. Felipe, Davi, eles estão aqui, estão aqui no Zoom, sim. Eles estão aqui. Felipe, Davi, Rodrigo Monteiro. Vocês conseguiram responder o Jamboard? Abrir, pelo menos, e dar uma olhada para ver se ficou mais claro, se tá. Bruna, tu chegaste a olhar de novo? Não consegui olhar de novo, não. A gente só comentou com a Inês, né, essa questão da experiência que nós tivemos, da fala do Jamboard. A gente estava querendo lembrar alguns pontos que a gente estava pensando diferente, né? E aí até a Roberta falou, ela lembrou que a questão da secretaria, né? Que ela pensou, não tem como, vamos dizer assim, homogeneizar o Rio de Janeiro todo, porque as realidades são muito diferentes. Mas a gente tem um outro ponto que a gente não estava conseguindo lembrar o que era, que ela tinha pensado de um jeito, tinha pensado de outro, mas são formas, como a gente falou para a Inês, a gente não fechou nada. São sugestões, ela ficou de revisar, mas ela queria revisar antes de revisar, ela queria que todo mundo participasse, por isso a importância do pessoal colocar as respostas quanto antes. Isso. André, abre ele aí para nós. Consegue abrir ele? Joga o link aqui no chat. Acho que às vezes os guri não... Mas a gente joga ali, dá uma olhada. Porque aí a gente... Queria que vocês olhassem, assim... Eu tentei melhorar, eu organizei as respostas, não deletei nada, porque eu achei assim que não era para deletar nada, mas coloquei os prints e uns links. Não chegou ainda. E colei lá no Classroom, o link está lá. Acabei de ver. Tá muito legal com as imagens. Dá para visualizar um pouco do que a gente estava falando. E onde não tinha onde colocar a imagem, eu joguei o link para vocês acessarem. Agora, eu acho assim, eu andei dando uma olhada, não sei se vocês conhecem a plataforma da Pipe, pipe.social. Ele faz um mapeamento de negócio de impacto nacional. Era um bom lugar de vocês pegarem uns NIS. E eles têm uma forma também de apresentar dados que eu achei interessante, assim, que valeria dar uma olhada, sabe? Como inspiração, assim, para ver se daqui a pouco não tem algumas coisas que vocês falaram muito em infográficos. Então, ó, aqui no início eu coloquei aquelas questões iniciais que tinham sido lançadas na semana retrasada, então para o pessoal refletir, né? Botei o link aqui do OBS e tal, então para primeiro refletir e depois passar para responder. Achei legal lembrar isso. Daí, então, deixa eu passar, André, por gentileza. A questão do suporte, ó, já aumentou. Umas questões aqui, uns post-its. Então, o propósito ficou como estava, né? Porque a gente é uma questão bem particular daqui. Pode ir passando, né? Aí os públicos, né? Então, com quem a gente quer dialogar e como que a gente vai usar as linguagens. E aí a gente entra na parte das funcionalidades, que é aquilo que está relacionado bem com a plataforma mesmo. E aí, então, entra no mapa de georreferenciamento, que aqui tem um print do que a gente usa como... Oi, rapidinho. Como a gente usa lá no observatório. Tá, essa é a página da home do observatório, se vocês clicarem, vão estar lá dentro.
as formas de busca, então o que a gente usa de busca hoje para inspirar, mas aí você tem que ver, né, com base nos dados que vocês têm. Talvez aqui cuidar para usar filtro de busca só informação de mapeada, se daqui a pouco a gente... Não é legal a gente usar informação de observada, né, porque normalmente a gente tem mais mapeada que observada. Então, usar essas formas de busca. Pode passar, André, por gentileza. Aí, então, os contadores, tá? E aí aqui foi uma questão que ficou bem em dúvida, mas a gente usa os números absolutos que a gente tem de informações coletadas. Então, isso está lá no início, é como uma prestação de contas ali do que a gente coletou, de onde a gente está, né? Pode passar. Aí os gráficos, né? Aqui eu botei o link, porque tem vários gráficos que a gente disponibiliza lá dentro do observatório, inclusive gráficos de iniciativa, gráficos de atores de suporte e gráficos que fazem cruzamento. Então tem o link para vocês acessarem, também a título de ilustração. E vocês podem jogar os post-its por cima, né? Não tem problema. Pode passar, André. A rede, tá? Também botei a rede ali, o link da rede, para vocês abrirem e aproximarem. A rede é o nível meso, né? Então é quem está conectado com quem, é onde a gente vê essas interações, né? E cada um desses pontinhos aqui eles têm cores diferentes, né? As azuis são as dinamizadoras e as laranjinhas são as iniciativas, e aí então quem está conectado com quem, a gente já vai ver que tem uns atores centrais, uns pontos ali, é bem interessante. Os patrocinadores, então, que também a gente tinha ficado em dúvida, mas é que são os financiadores da plataforma, né? E a gente separa eles entre parceiros e financiadores. Isso aí que para a gente é um carrossel, tá? Ele fica girando. A gente não faz distinção entre quanto que deu de dinheiro, o que deu de dinheiro, mas a gente apresenta eles. Normalmente é uma exigência dos patrocinadores ter essa parte, né? Para eles aparecerem no site, né? A home, então essa aqui é o cabeçalho da nossa home. Então tudo que a gente traz ali na página inicial. A página de NIS e dinamizadores é aquilo que eu falei para vocês, que é onde a gente tem um espaço em que a gente relata essas informações, tanto aqui dos negócios de impacto, né, no nosso caso das iniciativas e dos atores de suporte, para esses negócios que não tem site e tal, é bem interessante, assim, eles percebem valor em ter isso dentro de uma página que é feita pela universidade, né? E que os dados são verificados, assim. E já foi usado também para algum edital de financiamento, né, André? Que eles estavam inseridos ali e os dados estavam verificados, então aí eles podiam participar desses editais, foi bem interessante, assim. Esse é um serviço interessante para essas organizações que são mais informais, assim, que não tem essa robustez de estrutura, vamos dizer assim. Pode passar, André, por favor. Aí aqui a página de leis, que é essa que vocês estavam falando, tá? A gente considera elas, a gente fez um mapeamento de tudo que tinha sobre inovação social nível federal, municipal, federal, estadual e municipal. Claro que a gente estava falando só de Floripa, né? Então, talvez seja interessante, assim, vocês remeterem para essas secretarias, né? Mas também sempre estar atento para ver aonde que vai cair esse link que vocês estão montando. Na época que a gente estava fazendo isso, tinha muito dado de secretaria de prefeitura desatualizado, o link não funcionava. Foi bem... Esse foi um trabalho bem intenso, assim, né, para a gente conseguir levantar, e aí a gente descobriu que não tinha nada, né, de inovação social, assim, tinha pouquíssima coisa, né, mais coisa de inovação mesmo, que não era exatamente o nosso tema.
Aí a página dos problemas públicos, que também era outra questão. Aqui a gente trabalha com os problemas, um relato dos problemas a partir de relatórios, mas claro que a gente está falando só de Floripa, né? E aí, então, vocês têm um universo muito maior, e a gente cruza esses problemas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aparecem na nossa plataforma. Né? Pode passar, por favor. Aí a página de metodologia, esse é um quadro resumo, então eu trouxe para ilustrar como que a gente mostra os momentos, o que vai. Isso é bem importante para a comunidade acadêmica e também para sempre que a gente vai explicar o que a gente está fazendo. E isso sempre tem um texto explicativo, né, gente? Pode passar, André. Aí a lista das organizações. Então, aí a gente tem tanto de iniciativa, embaixo tem de suporte, e aí esses são os nossos filtros, né? Pode buscar por localização, por público-alvo ou uma lista alfabética. Isso também é bem útil para quem quer procurar, que aí ali as informações são todas reunidas, né? Fica bem bom esse buscador. Os ODSs, eu deixei em branco, porque aqui é uma questão que a gente só apresenta lá nos problemas, então e na discussão de vocês apareceu como uma coisa bem central, então acho que vale a pena refletir como que isso vai ser apresentado, né, como que se vai perguntar, a gente está perguntando no questionário, né, então se vai fazer uma lista, enfim, como que vai apresentar isso visualmente. Pode passar, André. Indo para o último. E aqui a questão do admin, né? Que é bem importante também, como que vocês vão estruturar esse admin, como que vocês vão se organizar e como que vai ser essa interface, porque tudo que for sendo modificado nessa plataforma depois vai ser via admin, né? Então esse aqui tem que ser a parte que vocês é o que está por trás da plataforma, né? Então quem tem os acessos, quais acessos, o que tem, que categorias podem ser modificadas, que questões são fixas. Normalmente todas aquelas que vocês colocarem em filtro e que vocês forem apresentar, ela tem que ficar fixa, né? Porque tu não vai ter como mudar sempre. Então, aquilo que não for apresentado pode ser mudado. Então, por isso, sempre cuidar para escolher, para apresentar aspectos que sejam de organizações mapeadas e de questões fechadas, né? Questões com alternativas. Acho que tem mais alguma, André, ali para mim, nosso passo. Eu acho que agora é só outras coisas que vocês observarem em outras plataformas. Então, obrigada, André. Aí eu fiz essas modificações, agora ficou aqui gravado mais uma vez. E aí, então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, estou aqui à disposição, indo já ultrapassando os 5 minutos, mas me aproveitando dos minutos da outra plataforma. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que, isso aqui ainda não está claro, melhora isso, né? De repente a gente pode pôr um link a mais, alguma coisa. Estamos à disposição. O Davi, o Felipe, Mariana, que eu acho que não tinham visto, a Bruna e a Roberta, que já tinham visto, o Rodrigo também já tinha visto. Vocês acham que ficou bem assim? Conseguem seguir com esse material assim como está? Eu acho que ficou ótimo, sendo bem sincero, assim, é interessante o pessoal que não participou, que não estava, né, comentar também. Show, Bruna, obrigada. Eu achei tranquilo, eu tive que sair durante um pedacinho no meio da reunião, mas eu vou pegar isso depois na gravação, mas o que eu vi eu achei tranquilo, de boa. Tá bem. Tu é da área, né, Felipe? Tu é designer, né, não é? Não, eu sou de ciência da computação. Ciência da computação, então tu é da área. Não tá tão longe, exatamente. Porque a gente está pensando aí em plataforma, então tu pode olhar isso de diferentes perspectivas, né? Sim, essas coisas eu até costumo visualizar bastante, exatamente no prático. Eu vou trocar uma ideia com vocês quando eu estiver mais preparado, porque eu tenho até um site que eu acho o design dele muito bonito, que é do próprio Cefet.
um outro aí que é feito por um aluno, inclusive. E eu particularmente acho que o nosso site devia seguir mais ou menos um modelo meio semelhante, sabe? Porque é bem bonito. Ah, legal. Cola lá ali no Outros, põe sugestão de plataforma, daí fica disponível para todo mundo pode acessar lá. Que é legal, que aí todo mundo também vai tendo ideias, né? Porque é hora Ok, de ter eu vou ideias. postar lá então depois. E quando vocês estiverem trabalhando com designer, vai ser muito importante que vocês tenham exemplo, sabe? Porque às vezes a gente não consegue traduzir em palavras o que a gente está pensando, mas se a gente tem um exemplo para dizer, olha, a gente quer uma coisa assim, facilita essa interação com o designer. Né? O programador, a gente tem que levar as coisas mais estabelecidas, porque eles vão programar, né? Mas a parte de design. Davi, para ti ficou tranquilo? Davi? Mariana? Raquel? Oi, tô aqui. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas deu para pegar bem, então acho que tá tranquilo. Tá, legal, querida. Qualquer coisa, se tiver dúvidas, escreve lá. Raquel? Show. Tá. Então, gente, eu acho que por hoje a gente pode ir encerrando aqui. André, tu fez o print aí para nós? Gente, se vocês puderem abrir as câmerazinhas para a gente fazer um printzinho. A lista de presença também está ali à disposição. Todo mundo, para a gente se ver. E aí, Riva, olha aí. Então, aí a gente fica assim, semana que vem, acho que vocês já vão ter coletado mais informações, e aí a gente consegue trocar mais ideias, e aí a gente pode também trocar uma ideia para esse Jamboard, mas a princípio a nossa proposta é que no dia 5 de setembro a gente faça o encontro para fechar esse Jamboard, para reunir todas essas informações e fazer a análise disso, que aí a gente fecha ele e pode entregar o nosso relatório, né, a nossa proposta, enfim, a partir disso. Certo, gente? Fechou? Então, Roberta, fechou? Eu acho que sim. Eu acho que a gente conseguiu discutir os principais pontos, resolver e tentar entender o nosso processo. Eu acho que por mim foi. Show. Tudo aquilo que vocês pediram para alterar já foi, tá? A gente já fez ali aquilo que a gente estava conversando, aquilo que a gente estava conversando agora, e a gente foi alterando no questionário. Então, foram tirados os números e acrescentado outros. Certo? Então tá, gente, muito obrigada, uma boa semana, até semana que vem, qualquer coisa, por favor, Obrigada, André. nos acionem pelo Classroom, gente, a gente está à disposição aí a semana toda para vocês. Mandem lá que a gente responde, tá? Tá bom, então. Perfeito, valeu, pessoal. Até semana que vem. Respondam o tchau. Jamboard. Respondam o Respondam o Jamboard. Jamboard. Isso aí, Bruno. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Até.